Sou o pastor Renato Kroger e daremos nesse vídeo continuidade à série de estudos baseados no livro Celebração da Disciplina de Richard Foster. Na semana passada o pastor Luiz André fez a introdução sobre esse tema e você pode assistir lá no canal do YouTube da Igreja Cristã Evangélica do Mandaqui. É importante você acompanhar a série toda para que conheça mais amplamente todos os aspectos desse estudo e assim crescermos juntos. O propósito não é comentar o livro ou traduzi-lo para você, mas desenvolver um caminho para crescimento espiritual e conduzir a um aprofundamento da sua experiência cristã com Deus. Temos que entender o uso desse livro apenas como uma ferramenta. Ela não substitui a palavra de Deus como referência para as nossas vidas. Esse, inclusive, é um dos conceitos do livro. Evitar a superficialidade, apenas ouvindo a palavra de Deus por outras pessoas, ao invés de você mesmo estar na presença de Deus. Nada melhor do que você mesmo buscar diretamente na Bíblia e ouvir as instruções do seu autor, o Criador, no manual do fabricante, as instruções para a sua vida. Hoje falaremos sobre meditação, uma das disciplinas espirituais que Richard Foster chama de disciplinas interiores. Eu quero começar com a leitura do Salmo 1, que diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevaleceram no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. A palavra meditação normalmente nos remete àquelas meditações orientais, realizadas por budistas, yogas, hinduístas, que têm o objetivo de encontrar-se em si mesmo, de esvaziar a mente e de fundir-se com o cosmos. Aqui está uma diferença fundamental da meditação que estamos tratando, que é justamente a de ligar-se ao Criador e não à criação e à criatura. Não como um truque psicológico de encontrar respostas em si mesmo, de desligar-se de Deus, mas de buscar a presença daquele que é o autor da vida. A meditação cristã, por sua vez, nos aproxima de Deus e das pessoas. Quanto mais próximos estivermos de Deus, mais capazes seremos de direcionar nossa existência para lidarmos com a vida nesse mundo e não fora dele. Em sua oração ao Pai, antes de se entregar para ser crucificado, Jesus pede: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Deus não deseja que vivamos alienados do mundo, mas que aprendamos a viver nesse mundo da maneira correta. Até certo ponto, observar a natureza nos leva à verdade de que há um Criador que se expressa por meio de todas as coisas que criou. E se olharmos com o sentido correto, ela nos dará entendimento e proximidade a Ele. A natureza é magnífica, ela é preciosa. Isso inclui o ser humano. Isso tudo é reflexo desta glória de Deus. Mas desvirtuamos essa imagem de Deus em nós e muitos procuram fundir-se com esse cosmos, com a natureza, ao invés de usá-la para aproximar-se mais de Deus. Usufruímos cotidianamente dessa natureza, e em passeios, em viagens, mas poucas vezes atribuímos essas maravilhas ao Deus Criador. No Salmo número 19 encontramos essa referência. Ele diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Na sociedade contemporânea, sensivelmente urbanizada, há 3 áreas que podem nos afastar de uma melhor experiência de meditação. É o ruído, a pressa e as multidões. E não é sem razão que muitas pessoas se isolam em lugares distantes e dedicam sua vida à meditação com o objetivo de transcender a materialidade. Mas, como dissemos, a diferença está no objetivo: se afastar, se isolar para poder conhecer mais de si mesmo e não do próprio Criador.
Então podemos pensar assim: é impossível meditar no metrô, no ônibus, no carro, com o barulho das crianças brincando em casa. Meditação então é para pouquíssimos. Pensar assim nos leva a considerar que Deus só está acessível àquelas pessoas que decidem deixar tudo, trabalho, família, para se dedicar à meditação. Quando consideramos que vivemos numa geração que busca a satisfação instantânea e superficial das coisas, especialmente aquelas coisas que consideramos complexas e aparentemente distantes da realidade material que vivemos, naturalmente decidimos descartar a meditação da nossa vida. Para os cristãos que aprenderam que a meditação é um meio para nos aproximarmos de Deus e não conseguem fazer dentro dos moldes mais perfeitos, isso se torna um peso e acaba se frustrando com tudo isso. Afinal, é válido eu meditar num lugar cheio de pessoas, de barulho e apressado para chegar a algum lugar? De certa forma, sim. Porque observar as pessoas, o que fazem e associarmos essa realidade ao entendimento que a palavra de Deus nos dá sobre essas coisas, certamente nos fará crescer. Contudo, não podemos nos satisfazer apenas dessa maneira. Precisamos decidir aprofundar mais e termos lugar e tempo especiais para a nossa meditação, sem superficialidade, frustração ou resignação. É importante entendermos que a meditação deverá provocar em nós um certo esforço, pois ela é valiosa e precisamos profundamente desta comunhão com Deus. Não devemos entender que se Deus quer comunhão conosco, Ele que faça tudo para isso. Na verdade, Ele já fez tudo. É uma inversão de valores e de importância, pois somos nós que precisamos de Deus e não o contrário. É como Jesus descreve essa nossa relação com Deus em Lucas capítulo 10, verso 27. Ele diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aí eu creio esteja a diferença entre as pessoas. Todas têm as mesmas condições diante de Deus, mas há aqueles que decidem firmemente se esforçar para ter mais de Deus em suas vidas. Você não precisa de modelos e livros que te ensinem a meditar. Precisamos praticar. Escolher um lugar e tempo que possamos exercer a meditação de maneira proveitosa. Não pode ser um lugar carregado de distrações, com a mente fragmentada por questões externas. Você precisa encontrar um caminho pessoal e decidir firmemente praticar, preferencialmente todos os dias. Ouvi uma frase interessante sobre oração: se eu ficar um dia sem orar, eu sentirei. Se eu ficar 3 dias sem orar, a minha família sentirá. Mas se eu ficar uma semana inteira sem orar, a igreja toda sentirá. Nossa atitude postural pode também refletir um pouco dessa nossa postura na meditação. Cada um de nós pode adotar uma postura diferente. Você pode ajoelhar-se, outros não consigam por conta de dificuldades físicas ou outras questões e prefiram sentar-se confortavelmente. Alguns podem colocar as palmas das mãos para cima enquanto oram, como uma atitude receptiva da vontade de Deus. Outros podem erguer as mãos como uma rendição. Cada um deve descobrir como se apresentar fisicamente também diante de Deus. Como cremos que a Escritura Sagrada é a palavra de Deus, sua leitura é essencial na meditação. Não se trata de fazer uma exegese bíblica, mas de torná-la pessoal. Ela torna-se uma palavra viva, dirigida a você. Não um tempo dedicado apressadamente ao conhecimento e à informação, mas tempo de você parar para ouvir a Deus. Deixe sua imaginação entrar no texto bíblico. Sinta-se como se você estivesse presente ali no local do texto bíblico. A meditação não inclui ler livros sobre a Bíblia, mas ler a própria Bíblia. E aqui encontramos outra resistência, pois impomos à nossa mente que a Bíblia é difícil de ler e de entender, e assim é para poucos. Mas não se sinta desencorajado se no começo encontrar dificuldades e as meditações não parecerem tão significativas. O mundo todo irá te desencorajar, mas fique firme até isso tornar um estilo de vida para você. Nós temos alguns exemplos bíblicos. Na Bíblia encontramos muitos exemplos de pessoas comuns como nós que se dedicaram à meditação. Davi, por exemplo, gostava de orar pelas madrugadas, mas o exemplo maior que encontramos é o do próprio Senhor Jesus.
extraordinariamente atarefado, ele não deixou a oração de lado. Ele sempre buscava um lugar para orar, um lugar deserto para ficar a sós com Deus. Particularmente, eu gosto muito do texto que está escrito em Esdras capítulo 7, verso 10, que diz: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. É necessário dispormos o coração. Não bastará uma rotina, um método para a sua meditação, mas um desejo de aproximar-se de Deus. Mas esse desejo não será produzido simplesmente por nossa vontade, pois nosso desejo natural é buscar as coisas materiais e não as espirituais, as coisas daqui e não as lá de cima. Mas tem que iniciar um processo de mudança, uma atitude, definir um passo de cada vez e permanecer firme nesse propósito. Com o tempo, você irá perceber que não se tornou mais que um hábito em sua vida, mas um desejo de ficar na presença de Deus. A Bíblia emprega 2 palavras em hebraico para transmitir a ideia de meditação bíblica, e elas possuem alguns significados. Por exemplo, significa ouvir a palavra de Deus, refletir nos feitos de Deus, relembrar os atos divinos, ponderar sobre as leis de Deus. Mas em todas elas, a ênfase está sempre na mudança do comportamento como resultado do encontro com Deus. O encontro da criatura falha com um Deus Criador, cuja presença santa causa em nós a transformação pelo arrependimento dos nossos erros, por trazer a nós o conhecimento da verdade que está nele. Pecar é errar o alvo, a direção, e o arrependimento pela obediência é o caminho que nos leva à comunhão com Deus. Deus fala ao nosso coração não por conta da nossa capacidade, mas porque estamos dispostos a ouvir a verdade. Muitos criam em si um temor de estar na presença de Deus, como se Ele usasse esse tempo para nos acusar. Temos medo dele pedir coisas que nos custariam e que não desejamos fazer ou abrir mão de se comprometer. Em Êxodo capítulo 20, verso 19, encontramos os israelitas exatamente nessa posição. O texto diz assim: disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos. O texto fala do temor dos israelitas em se apresentar diretamente a Deus e preferiram um intermediário, alguém que os representasse. Muitas vezes agimos dessa maneira, temos medo, receios, vergonha e até altivez. Esse distanciamento de Deus provoca em nós frieza e permite que tantas pessoas nos controlem com palavras bonitas, com argumentos interessantes, pelo sentimento, e assim dirijam as nossas vidas. Numa definição simples, meditação cristã é a capacidade de ouvir a voz de Deus e de obedecer a sua palavra. Entenda que você está se dirigindo a alguém, a Deus, que deseja um relacionamento pessoal. Isso pressupõe um diálogo onde você fala e também ouve. Não existem palavras especiais, mantras, códigos secretos. Não é uma questão de capacidade intelectual de alguns em argumentar eficazmente com Deus, pois o desejo principal de Deus é ter comunhão com todos. A meditação é abstrata e recusamos essa abstração, pois desejamos o que é concreto, e nossa natureza resiste em termos mais profundidade e mais tempo com Deus. Mas em Romanos capítulo 4, verso 17, encontramos que Deus chama a existência coisas que não existem aos nossos olhos. Isso deve levar-nos à contramão dessa ideia de que a meditação não produz frutos concretos e reais. Hesitamos e encontramos muitas desculpas justificadas para não querermos estar na presença de Deus. Até falamos e ensinamos sobre essa necessidade, mas continuamos na superficialidade das palavras e paramos na prática. Nossa pressa diante de Deus, ela reflete algumas questões para pensarmos. Primeiro, é uma inversão da nossa posição diante de Deus. Eu não tenho tempo para Deus, então Ele que me procure. A segunda questão é um desinteresse pela direção dele para as nossas vidas. Mas também pode ser uma frustração por ter tentado tantas vezes e de tantas maneiras e não ter alcançado o que você queria. Então é melhor seguir assim, sem um grande comprometimento, sem um grande desenvolvimento dessa comunhão. Mas eu sei que há no seu coração um desejo íntimo de não continuar dessa maneira, encontrar um caminho que mude seu jeito de viver.
E Jesus é quem abriu o caminho da comunhão com Deus e nos ensina em João capítulo 15 a permanecer nela, e que é esta comunhão que gera frutos. Dessa forma, quem crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador já possui em si as condições para desfrutar da presença maravilhosa de Deus. Precisamos experimentar a meditação, a comunhão com Deus mais do que um jargão religioso. Intimidade com Deus não pressupõe desrespeito a quem Ele é, mas desfrutar da sua doce presença amorosa. Na meditação, nós criamos um espaço emocional e espiritual que permite a Cristo edificar um santuário em nosso coração. Quando recusamos isso, estamos destronando a Cristo e colocando o nosso ego no lugar. Em Apocalipse capítulo 3:20, nós encontramos o propósito da nossa meditação. E diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ele não vai invadir seu coração. Ele vai te chamar para a comunhão e espera que você o ouça chamar. E assim ele possa entrar e vocês terem um precioso tempo juntos. E que Deus nos abençoe.